Eu os abençoo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Receba neste momento a bênção do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Receba neste momento a presença do Pai, do Filho e do Espírito Santo na sua vida, em nome de Jesus. Eu quero, neste início de vídeo, clamar ao Senhor em favor da vida de todas aquelas pessoas que vão ouvir essa oração, que vão clicar nesse vídeo. Deus, eu quero pedir ao Senhor que o Senhor os abençoe, que o Senhor toque neles, que eles possam ser, Senhor Deus, neste momento, completamente inundados com a tua presença, completamente, Senhor Deus, com a sua vida cheia de esperança, que a partir do momento que eles ouvirem essa oração, a atmosfera, o ambiente possa mudar pela tua presença nas nossas vidas. Deus amado e Deus querido, toma esse meu irmão, essa minha irmã em tuas mãos, ajuda-os, ó Deus, nas suas dificuldades, ajuda, Senhor Deus, na sua saúde, Pai, toca para que eles possam ser curados, abençoa suas famílias, Pai, restaura os lares, restaura, Senhor, os relacionamentos, ó Deus, nos lares, Pai, em nome de Jesus. Eu peço que o Senhor possa guardá-los de todo o mal. Senhor, guarda este homem, que todos os dias sai, Senhor Deus, para o seu trabalho, que eles sejam guardados e protegidos, ó Pai, que nada de mal venha acontecer com este homem, com esta mulher. Pai, guarda os filhos, Pai, nas escolas, nas faculdades. Em nome de Jesus, guarda, Senhor, a nossa vida. Nós precisamos que o Senhor nos guarde. Lá no Salmo 121 fala que o salmista diz: eu olho para os montes, de onde me vem o socorro? O meu socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra. O nosso socorro vem do Senhor. O nosso socorro não vem, nós sabemos, ó Pai, ainda que nós tenhamos boa vontade, Senhor Deus, de toda uma segurança pública, Senhor, em nossas cidades, mas não é suficiente. Nós precisamos do Senhor. A palavra do Senhor vai dizer que o anjo do Senhor acampa-se ao redor daqueles que temem. Deus, eu peço que o anjo do Senhor possa acampar ao lado desse meu irmão, dessa minha irmã, que é aqueles que saem de casa muito cedo, mas não importa, volta tarde, não importa o horário, Senhor. Nós precisamos de Ti, nós precisamos da Tua presença. Só quem pode nos livrar do mal, só quem pode, Senhor Deus, trazer as bênçãos que precisamos é o Senhor. Deus, enche meus irmãos de alegria, enche meus irmãos de paz, enche meus irmãos de esperança, pois esse canal, ele se propõe a isso, a falar de esperança, falar de paz, falar de alegria, falar de um Deus que tem planos, de um Deus que tem futuro para as nossas vidas. Deus, cuida deles, protege-os, Pai, em teu amor. E aqueles que ainda não declararam que Jesus é o Salvador de suas vidas, que não passe de hoje, que não deixe de fazer essa confissão hoje, chamar o Senhor para morar nos corações deles. Eles nunca mais andarão sozinhos, nunca mais em suas vidas eles andarão sozinhos, mas andarão com a presença do Senhor na vida deles. Muito obrigada por mais essa oportunidade de falar da tua palavra, de dar esse testemunho aqui, de tantas coisas que eu vivi. Eu agora estou, Senhor Deus, sendo boca do Senhor para falar, abrir essa câmera desse celular, para falar para tantas pessoas que vão me ouvir. Deus, mais uma vez eu te peço, abençoe todos eles, guarda e livra do mal. Essa é a minha oração em nome de Jesus. Amém. Amém, glória a Deus. Que bom estar passando por aqui para deixar mais uma oração, para deixar mais uma palavra de reflexão. Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. Aos novos inscritos também, sejam muito bem-vindos. Vocês que já têm me seguido, que estão me seguindo há mais tempo, seja bem-vindo. Muito obrigada pela sua vida. Desejo do meu coração que você esteja sendo muito abençoado, que você esteja sendo muito visitado pela presença do Senhor. Que o Senhor possa guardar a sua vida, a sua casa, a sua família. Vamos para mais um dia de reflexão. Se você tem uma Bíblia, se você pode, consegue nesse momento, pega a sua Bíblia e abra ela lá no Evangelho de Jesus, segundo escreveu João, no capítulo 7, que nós vamos ler e nós vamos falar um pouquinho dessa palavra. Olha, eu tenho certeza, essa palavra vai alegrar muito seu coração. Essa palavra vai trazer muita esperança para você. Essa palavra, ela vai abrir também os seus olhos para muitas coisas, sabe? Aquele que às vezes se sente pequeno, aquele que às vezes se sente menosprezado, aquele que às vezes se sente desanimado, achando que nada de novo pode acontecer, que as pessoas que te olham, te desprezam. Fica até o final. Que no final também nós vamos concluir essa palavra com outra oração, com mais um clamor somente para te abençoar, tá? Então nós já vamos ler essa palavra. Abra lá, João, capítulo 7. Se você não pode abrir, se você não pode nesse momento abrir a palavra, não tem problema, você vai apenas ouvir. Nós vamos dar continuidade. Olha, deixa eu lembrar para você, não se esqueça de deixar o joinha para mim, não se esqueça de clicar na mãozinha abaixo e curtir esse vídeo que está falando de esperança, de paz. Vamos ser também portadores de boas notícias. Portadores de boas notícias são aqueles que espalham notícias boas, que depois você possa também espalhar esse vídeo para outras pessoas, porque ele é uma boa notícia, se propõe a dar boas notícias. E é claro, você que está me vendo pela primeira vez, segunda vez, não sei, clica no botão que está aqui abaixo, inscrever-se e
toca no sininho para você me seguir, para você receber mais vídeos, para você receber mais palavras de oração. É somente para isso que eu peço para você se inscrever, para você ser notificado, para ser o quê? Abençoado. Vamos lá então na leitura? Olha, capítulo 7, versículo 14 diz assim, 14 e 15. Quando a festa estava na metade, Jesus subiu ao templo e começou a ensinar. Os judeus ficaram admirados e perguntaram, como foi que este homem adquiriu tanta instrução sem ter estudado? Lá no capítulo, lá no Evangelho de Jesus, segundo escreveu Marcos, no capítulo 1, versículo 22, diz assim, as pessoas que o escutavam ficavam muito admirados com a sua maneira de ensinar. É que Jesus ensinava com a autoridade dele mesmo e não como os mestres da lei. Olha, deixa eu dizer uma coisa para você. Jesus, ele não ensinava como os mestres da lei ensinavam. Aqui na palavra está dizendo, Jesus ensinava com uma autoridade. Jesus ensinava com convicção. Já viu aquele professor que quando ele começa a ensinar, ele cativa os alunos, todos param para ouvir? Jesus era assim. Mas não era simplesmente, nós sabemos que Jesus não era simplesmente um homem. Ele era 100% homem, 100% Deus. Essa sabedoria de Jesus aqui, ele tem porque ele dependia do Espírito Santo. Para ele fazer a obra que ele fez aqui, quando ele veio ao mundo, ele dependeu do Espírito Santo. Quando ele foi batizado, lembra? O Espírito Santo desceu sobre ele. Jesus orava constantemente. A palavra fala que ele acordava cedo, ou que muitas das vezes ele passava o dia ensinando. Era no templo, era multidões, era na beira do mar. Seja onde Jesus passava estudando, à noite, sabe para onde Jesus ia? Pensa que ele ia dormir, descansar igual a gente faz? Não, ele ia tirar tempo, passar tempo de qualidade com o pai dele, conectado com o pai dele pro dia seguinte. Olha que meu irmão e minha irmã, olha que lição maravilhosa. Nós também dependemos dele pra gente ir pro dia seguinte, pra gente acordar com as forças renovadas, pra gente acordar com a mente renovada, com energia. Nós temos que passar tempo, não é gastar tempo não, é investir tempo de qualidade, lendo a palavra, meditando e orando, para nós no outro dia podermos ir pro nosso trabalho, enfrentar as questões que a gente tiver que enfrentar, como Jesus aqui, enfrentava. Como? Dependendo do Espírito Santo. Diz a palavra que ele ensinava com autoridade. E aí os mestres da lei, aqueles que sabiam tanto da lei, tinham estudado tanto a lei, eles não conseguiam ensinar desse jeito, dessa forma. E eles ficavam se perguntando, e o povo também percebia. Eles não tinham multidões atrás deles, mas de Jesus sim, porque Jesus ensinava, tinha um ensino de qualidade, com autoridade no Espírito Santo. Olha, muitas pessoas hoje, eu vejo muitas pessoas hoje falando, pregando, sabe, com tanta autoridade, com domínio da palavra, de um jeito tão forte, de uma forma tão sábia, e que muitas das vezes essa pessoa, ela não estudou tanto assim para isso. Eu não estou desprezando o estudo não, pelo contrário, eu estudo também, nós precisamos estudar sim, mas de repente você é aquele que fala assim, não, eu não consigo entender a palavra, eu leio, mas não consigo entender, eu fico todo embaralhado assim. Peça ajuda do Espírito Santo. Foi ele que inspirou essa palavra ser escrita, então é ele mesmo interessado em nos revelar essa palavra. E se você, é o que eu disse já no início, se você é aquela pessoa que investe tempo de qualidade, sabe? Você vai pro seu quarto, porque é no secreto, lendo a palavra, jejuando, buscando, o Senhor vai te dar autoridade, o Senhor vai te dar intrepidez. Quando você tomar a palavra para falar, você vai falar com autoridade, você vai falar com unção. Muitas pessoas, sabe, muitas das vezes a oportunidade que você recebe lá na sua comunidade de fé, para você dar uma palavra, você ler um versículo, para você fazer uma oração, e as pessoas olham e falam, nossa, como esse irmão está falando com autoridade, falando com firmeza. Por quê? Porque você é alguém que não é superficial. Você é alguém que habita nos esconderijos do Altíssimo. Você não tem um relacionamento raso com Deus. Você tem um relacionamento profundo com a palavra. É isso que eu quero dizer para você, deixar para você nessa hora. Invista tempo de qualidade, sabe? Na presença do Senhor, que você também vai receber unção, vai receber poder para você fazer uma oração, para você dar uma palavra, para você fazer um estudo num culto, num lar, numa célula, para você ser um professor, uma professora de escola bíblica dominical. Depender dele, tem que depender dele. Eles ficaram admirados. Olha, vai chegar o tempo em que algumas pessoas aqui que estão me ouvindo, essas pessoas serão usadas com tanta graça, com tanto favor de Deus, em todos os ambientes deles, seja na igreja, seja em casa, seja no trabalho, em que as pessoas vão olhar e vão dizer, meu Deus, parece uma outra pessoa. Como foi que essa pessoa adquiriu tanto conhecimento? Como foi que essa pessoa adquiriu tanta graça? Ela agora é uma pessoa mais calma, ele agora é uma pessoa mais tranquila, fala com suavidade,
Fala com leveza. É tão bom ficar perto dele, perto dela. Por quê? Porque você carrega uma presença, a presença do Espírito Santo de Deus. E a sua vida vai mudar completamente. Essa é a palavra que eu quero deixar para você nesta hora. Não diga que você não sabe, não diga que você não consegue. Dependa como Jesus dependia do Pai. Como Jesus se investia tempo, passava tempo com o Pai, ali, buscando nele, para no outro dia ele enfrentar o que tinha que enfrentar. Passa tempo, gasta tempo de qualidade aos pés daquele que pode transformar e mudar a sua vida. Olha, deixa eu falar, uma vez que você mude, tudo vai mudar. Porque você não muda ninguém, você muda você mesmo. Então, se você mudar você mesmo, o ambiente vai mudar, porque você vai ser transformado. Você não vai ter força para mudar ninguém. Você, pela força de Deus, vai mudar a sua vida. E aí o ambiente todo vai mudar porque você se transformou numa outra pessoa, numa pessoa completamente dominada pela presença do Espírito Santo. Fica com essa palavra neste dia para o seu coração. Vamos orar mais uma vez? Ó Deus amado e Deus querido, muito obrigada por essa palavra desta hora. Aqui, Senhor Deus, quando nós víamos que Jesus, ele investia tempo de oração, ele investia tempo ensinando, Pai. Aqui ele estava nessa festa e ele começou a ensinar os seus seguidores e todos admiravam. Como pode? Esse homem não passou tempo estudando a lei como nós passamos durante tantos anos, mas ele estava ali totalmente dominado pela presença do Senhor, pela presença do Espírito Santo na vida dele. Por isso ele falava com autoridade, por isso ele agia do jeito que ele agia, ele curava os enfermos. A palavra que saía da boca dele tinha autoridade, tinha poder. Ah, Deus amado e Deus querido, venha nessa hora na vida dos meus irmãos, esse aí que está estudando, esse que vai dar um estudo, esse, Senhor Deus, que vai dar uma palavra de oração. Enche esse meu irmão de graça e de favor e toque em seus corações para que eles passem tempo, investam tempo de oração. No tempo que eles estiverem investindo tempo, Senhor, de oração, de qualidade, eles serão curados, serão transformados, Senhor. Eles serão, Senhor Deus, restaurados pelo teu poder. É isso que eu te peço, é isso, Senhor Deus, que eu oro por eles nessa hora. Eles vão transformar o ambiente que eles vão viver pela transformação deles, não da transformação dos outros, mas pela transformação deles, porque no lugar onde Jesus chegava tinha diferença, no lugar onde nós chegarmos vai ter diferença, porque nós vamos estar carregando a presença dele. E as pessoas vão olhar e vão dizer, como pode? Agora é tão bom conversar com você, como pode? É tão bom ficar perto de você, é uma paz, uma alegria tão grande. Ah, Senhor, glória a Deus. E aí nós vamos ter, Senhor, aquela oportunidade de falar, olha, quem vive em mim é o Senhor Jesus. E ele pode fazer a mesma coisa na sua vida. Em nome de Jesus, eu quero deixar essa oração. E eu abençoo cada um deles. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Faça essa oração em nome de Jesus. Amém. Amém. Recebeu essa oração? Recebeu essa palavra? Deus te abençoe. Deus te abençoe. Até uma próxima oportunidade. Não se esqueça de deixar o joinha para mim, se inscrever no canal se você não é inscrito e de compartilhar, ser um portador de boas notícias para outras pessoas. E até um próximo vídeo. Deus te abençoe.